Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Investimento Aberta. Hoje com meu amigo Alexandre Espírito Santo, que está aqui mais uma vez faz um tempo. Tudo bem, Alexandre? Olá, Bessa, sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui batendo esse papo com você. Ah, muito obrigado. Eu que agradeço. Alexandre, faz um tempinho que você não aparece aqui. Se apresenta aí, né? Por favor, quem é Alexandre Espírito Santo? Claro. Pô, disso a gente está um pouquinho de cabelo branco, né? Eu já estou com 37 anos de mercado financeiro, né? Nesse momento, né? Eu estou na Way Investimentos, né? Da última vez eu estava chegando na Way quando a gente conversou, né? A Way é um escritório de agente autônomo ligado à XP. A gente vem crescendo bastante, né? Nesse último ano, a gente quase dobrou de tamanho, uma coisa importante, né? No mercado de agente autônomo que é muito competitivo, né? Eu estou aqui como economista-chefe, eu ajudo os clientes, né? Que querem investir aqui, ali, de acordo com o perfil de risco. E, ao mesmo tempo, né, Bessa, aí você sabe bem disso, você é professor também. Eu fiz agora, essa semana, recentemente, completei 25 anos de sala de aula, né? Eu Bodas vi de sua prata como coluna, vi professor, sua coluna. Muito boa, muito boa. Fato relevante. exatamente. Fato relevante de bodas de prata como professor. Eu estou agora voltando para a Escola Superior de Propaganda e Marketing, para a SPM. Eu fiquei quase 15 anos trabalhando no IBMEC, agora volto para a SPM. Eu tinha trabalhado na SPM, Hudson, lá no início, né, dos anos 2000. Fiquei lá 12 anos, depois eu saí, fui para o IBMEC e agora estou retornando como coordenador de Economia e Finanças da SPM em termos nacionais. E a escola, realmente, eu gosto muito dos alunos da SPM, assim, tenho um enorme prazer. Fui muito feliz lá no IBMEC, foi um tempo maravilhoso e aprendi muito com os alunos do IBMEC, mas a gente, né, tem que ficar, né, aceitando desafios. Esse é um aspecto, né, para a gente não envelhecer ainda mais, né? Tem que estar com a garotada, né, Hudson? Isso Esse é mesmo, o ponto. reciclagem. A gente rejuvenesce com os meninos e as meninas, é É verdade. exatamente o meu argumento. Ah, que maravilha. Parabéns, Alexandre. A SPM tem muito a ganhar, cara. Parabéns mesmo. Parabéns. Muito Parabéns. obrigado, muito obrigado. Eu queria, então, começar com um assunto que só se fala disso, né? O mundo pós-Trump, né? Como é que você vê a economia mundial nesse novo período do Trumponomics, né? Que até o momento temos muita volatilidade. É papo aberto aqui. Como é que você está vendo? Antes da gente falar de Brasil, vamos falar de mundo. Vamos sim. Eu acho que é ótimo você começar olhando, né, esse retorno do Trump. Eu tenho escrito, inclusive, nos artigos lá na coluna e tenho discutido com os meus alunos, porque esse retorno do Donald Trump, ele me parece um pouquinho diferente daquele primeiro mandato dele. A gente não pode esquecer, isso, vamos voltar um pouco na história para contextualizar, não é? Ali na década de 80, meados da década de 80, a gente teve algo muito relevante, né, que foram tanto Margaret Thatcher, né, quanto Ronald Reagan, que retornaram com aquelas ideias liberais, ficou conhecido como neoliberalismo. E esse aspecto é muito importante, porque ali no final da década de 80 teve a queda do Muro de Berlim e as coisas foram se acelerando e a gente partiu para esse processo de globalização. O que que era a globalização, né, Bessa? É basicamente você ter um mundo sem fronteiras comerciais, sem barreiras, e todos ganhariam. E, de fato, ali entre meados da década de 80 até a crise de 2008, o mundo prosperou, a economia global cresceu de uma maneira extraordinária, 4,5, com inflação baixa, que é muito importante. Então, Importantíssimo isso. importantíssimo. E o Brasil participou disso de alguma maneira ali nos governos, especialmente no governo Fernando Henrique, e a gente entrou nesse processo de globalização, redução do tamanho do Estado. Muito bem, quando veio a crise de 2008, aí foi uma ducha de água fria e a gente começou a perceber que a globalização tinha um lado
vamos colocar assim, não sei se é a melhor forma, mas um lado um tanto madrasta. Olha, eu estou aqui, mas se você quiser, eu posso dar dura. E, nesse sentido, a gente experimenta, né, algum retrocesso, basicamente porque muitas empresas, o lado privado, bancos, né, sofreram muito e os governos precisaram resgatar. E isso é uma coisa que, historicamente, a gente sempre observa, né? Porque o cara da última instância é o Banco Central. Então, o Banco Central vai lá e resgata todo mundo, né? Muito bem. O que que aconteceu? Quando o Trump ganha o primeiro mandato, ele faz uma sinalização, né, que dá indícios de que, olha, a globalização realmente está com problema, que foi aquilo que se chamou de guerra comercial com a China, né? E o Trump ali, ele mostra o seguinte, olha, é o Make America Great, né? Vamos dar emprego para o americano, não vou dar emprego para o chinês. E, de alguma maneira, você percebe aqui e ali, né, que tinha uma parte, né, dos políticos, né, no mundo que estavam comprando essa ideia. E aí a gente viu, inclusive, né, em outros países, aqui no Brasil, a gente viu isso através da onda lá do presidente Bolsonaro. Quando o Trump retorna agora, me parece, aí é uma percepção que eu tenho, que isso tudo, a gente está virando a chave de parafuso para apertar. O que que o Trump está fazendo a guerra? Agora, a guerra não é mais só com a China. Agora é o que eu estou chamando de guerra comercial 2.0. É uma desglobalização acelerada. Por quê? Agora ele está indo lá contra o México, está indo contra o Canadá. Tudo bem que o Parceiros México e o de longa Canadá deram um data, né? jeito. Exato. O México e o Canadá pediram, olha, me dá um tempo aí, vamos pegar algumas semanas para a gente conversar. A China, a China não aceitou a conversa, já chegou e falou, então eu também vou destaxar, eu vou olhar lá o Google. E agora, recentemente, ele chegou e falou, ó, o aço brasileiro, o alumínio brasileiro, vou taxar também. Então, a coisa está começando a se espalhar de forma mais importante. E aí, se isso não mudar, se for como muitos acham, eu nem acredito nisso, tá, Bessa? Que ele está blefando, se realmente for para valer, a gente vai ter um cavalo de pau na globalização e muito provavelmente aí vem meu principal ponto que a gente pode discutir depois. Se isso acontecer, essas medidas, elas são inflacionárias, potencialmente inflacionárias. Isso é o que. Não, vamos discutir agora. Queria que você já completasse. E aí, o que que o Fed vai precisar fazer? O Fed ele vem de um tempo para cá afrouxando a política, reduzindo o juro. Na última reunião lá, ele já segurou. O meu medo é que essa inflação, a gente tem que lembrar que a inflação do Fed, a meta, 2%. Eu acho que a inflação pode voltar para perto de 4. E aí ele vai ter que subir o juro novamente. Está em Só que ele 3. subir o juro vai trazer um incômodo tão grande para o Trump, porque o Trump já está falando do Fed, como ele falava antigamente. Por isso, só resta uma alternativa para a inflação não subir diante disso tudo, na minha forma de entender. É que o Elon Musk lá, que foi para fazer ali um milagre, na verdade é um milagre, através do DOGE, que é um departamento, né, para controlar, para avaliar, né, todo o gasto americano, a gente vai precisar entender se o Elon Musk vai obter êxito, porque ele vai precisar cortar muito. O déficit americano, ele é absurdo. A dívida americana é Fala-se cento e pouco trinta por disso, cento do né? É PIB. enorme, né? É enorme, né? E isso traz um incômodo para mim enorme, na medida em que a gente fala muito aqui, porque o Brasil tem uma relação dívida-PIB muito alta, a gente tem que consertar isso, e efetivamente é. Os americanos, eles têm uma relação dívida-PIB muito, muito, muito grande, muito maior do que a nossa, mas por que que não tem muito problema lá?
Por enquanto, porque ele é a principal economia, tem a principal moeda. Mas, se isso não for revertido, em algum momento do tempo, os mercados vão penalizar. E aí, só para completar o meu raciocínio nessa primeira parte, o que a gente tem visto nos últimos anos, meses? A Bolsa lá fora, a Bolsa Americana, fazendo máxima atrás de máxima. A gente está gravando aqui no dia que o S&P está voltando lá para perto da máxima. E como você encara uma economia que potencialmente vai ter uma inflação ascendente, o Fed eventualmente interrompendo ou até tendo que subir o juro, e mais do que isso, você impondo barreiras comerciais, isso vai afetar a margem das empresas americanas e, consequentemente, os mercados podem penalizar, né? Porque tá tudo lá, aqui brincando, como eu falo para os meus alunos, né? A gente é professor de valuation, tá tudo entre o lustre e o teto, né? Na hora que você pega, especialmente lá as sete magníficas. Então, isso tudo me causa muito receio, porque a gente vive uma espécie de festa, né? A bolsa lá fora só sobe, né? Os americanos estão ali com uma situação tranquilíssima, desemprego baixíssimo. Isso me deixa muito preocupado porque eu era trader nessa época, final do século passado, a gente viu algo parecido, né, Bessa? Que foi lá um pouquinho antes da bolha das ponto .com estourar. Isso aí. Alexandre, pelo que você está falando, eu olho assim, eu fico assim, desglobalização, ela é inflacionária. Se a globalização for deflacionária, vamos dizer assim, a desglobalização é inflacionária. Aí eu fico vendo tarifas nos Estados Unidos. Naturalmente, os produtos vão ficar mais caros nos Estados Unidos, e inflacionário também. E aí, pegando o que você falou, taxa de juros aumenta, comércio internacional diminui. Eu vejo os Estados Unidos talvez caminhando para uma dupla, aquela dupla terrível, que é inflação com uma recessão. E aí, talvez arrastando o mundo. Então, a gente está dizendo, e aí, pegando mais um gancho que você colocou, que é o valuation das empresas, que já estava muito alto, né? Já está alta, né? Então, a gente vem para um cenário de alto risco hoje. A gente está em um cenário que iminentemente pode estar próximo de disparar um gatilho de um processo recessivo. Por isso, eu tenho, com frequência, escrito lá nas colunas do jornal, até nas entrevistas que eu concedo, e falo para os meus alunos, o momento hoje, né, para investimentos é um momento muito complexo. Por quê? O que ocorreu no mundo recentemente? Os americanos, né, pela pujança, né, por todo esse desempenho maravilhoso, uma parte dos investimentos em risco, eles carrearam lá para os Estados Unidos, né? Olha a bolsa, o que está acontecendo. E mais do que isso, as empresas, né, ligadas à inteligência artificial, à IA, isso é algo que me deixa realmente muito desconfortável. Porque quando lá, vou voltar, no final do século passado, o Alan Greenspan, que era o presidente do Fed, tinha falado da exuberância racional, que os mercados estavam vivendo algo que não fazia muito sentido. Todo mundo ria do Alan Greenspan. E aí, um tempo depois, aconteceu, né, o estouro da bolha. Eu não sei, não acho que a gente esteja para ter uma bolha estourando, mas, ao mesmo tempo, a minha sensação é que o grande movimento da bolsa lá fora agora não é para cima. Se acontecer, é para baixo. E aí, muita gente que está entrando agora, né, de um tempinho para cá, pode amargar um prejuízo. Porque, no fundo, se você pegar e olhar o gráfico, por exemplo, do Nasdaq, do próprio S&P, né, é uma linha reta para cima com muita inclinação. E, eventualmente, na hora em que os mercados perceberem que as coisas podem mudar, e aí eu estou dando alguns gatilhos aqui, né, nessa conversa, a realização ela se torna pronunciada, porque quanto maior a palmeira, maior o tombo. O cara está com tanto lucro que ele vai botar o dinheiro para dentro. Então, o Trump ele está fazendo uma aposta muito, muito arriscada, que é trazer essa ideia, né, da imposição das tarifas, sem que isso se transforme em inflação um pouco mais à frente.
Mas aí eu repito, para isso, tudo tem que dar certo. Ao mesmo tempo, você tem a China, que tem lá os problemas geopolíticos. A China está sempre. Olha, tá aí, Taiwan, ó, Taiwan tá ali. Né? É aquela coisa do. Olha, eu estou aqui, mas está sob meu controle. Eu tô... E os americanos, né, têm outros desafios, por exemplo, essa questão lá da Ucrânia, né? Já está lá conversando com o Putin, e aí a Ucrânia vai ter que ceder todo esse imbróglio. Ao mesmo tempo, a gente tem, peça, uma Europa que está, né, com muitos problemas. A Europa não ganha tração, o Banco Não Central Europeu entendi. caindo juro. Então, é um mundo muito complexo, onde a gente tem os americanos realmente, né, se sobressaindo, porém, né, se você não conseguir encaixar tudo isso, azeitar as políticas, pode ser que as coisas se compliquem. É isso que a gente tem que ficar observando. Eu fico pensando aqui, a gente estamos conversando aqui, né? A impressão que dá é que a gente entrou num mundo novo, né? Mundo novo no seguinte sentido: os marcadores são outros agora, são outros marcadores. Agora, né, são outros equipamentos que a Não gente. tenho dúvida disso, Bessa, não tenho dúvida disso. Você está muito correto. Eu acho que a chegada do Trump, ela muda em diversas áreas. Não é somente na economia, você também tem uma mudança de agenda, né? De agenda de costume, de agenda cultural, né? Aquilo que o pessoal Climática, costuma né? chamar de, né? Essa agenda woke, né? Que é assim que o pessoal chama. Tudo isso tem implicações, né? Sobre a economia também. E mais do que isso, que para mim é algo que também venho colocando com muita frequência, que é esse, infelizmente, esse Fla-Flu, esse Corinthians e Palmeiras que a gente está vivendo aqui no Brasil, mas transbordou, está no mundo inteiro. Não é? Lá nos Estados Unidos teve lá o Trump contra o Biden e depois a Câmara. Então, está sempre, né, nessa linha. Ou você é A ou você é B. Não tem ali o meio termo. Isto não é positivo, não agrega. O ideal é que você tenha, né, uma interação entre, né, os focos, né, que as pessoas possam conversar, mas a gente está levando, infelizmente, para os extremos. E me parece que isso, historicamente, não deu bom, não é? Como dizem aí a garotada. É. Não, e a gente ainda tem um ponto que está se tornando. Eu me lembro que a gente falava em riscos geopolíticos, alguma coisa que não se falava há quase 2 décadas, né? Até que teve a invasão da Ucrânia e teve Gaza, e aí esses embates continuaram por um tempo muito maior do que se achava inicialmente, e agora a gente tem uma maneira diferente de tratar isso, que é o Trump negociando a Ucrânia com Putin, sem passar pela própria Ucrânia, fazendo planos para Gaza com Israel, sem falar com os palestinos. Parece um barril de pólvora, né? Esse é o aspecto. É isso que eu estou querendo colocar como um grande risco, né? Porque, veja, o Trump chegou e ele mudou o nome do Golfo do México, né? Então, assim, agora não é mais Golfo do México, é Golfo da América. Ele vai lá e diz que Gaza vai virar um resort. Aí depois ele está negociando lá, né, com o Putin o que vai fazer com a Ucrânia. Isso é algo que, quando a gente olha, né, historicamente, a gente lembra, né, de outros eventos que acabaram, né, trazendo desdobramentos que não foram muito bons. Agora, eu acho que o aspecto aqui que me parece importante disso tudo que a gente está conversando, Bessa, e já querendo até sugerir aqui a outra parte da nossa conversa, é que isso vai transbordar muito fortemente para a nossa economia. É, O essa, Brasil, vamos por aí. ele tem um problema crônico, né, de endividamento. A nossa questão fiscal é muito mal resolvida há muito tempo. E neste mundo que a gente está desenhando aqui, neste mundo que se tornará extremamente desafiador, ainda mais desafiador
Se a gente não fizer o dever de casa, nós vamos ter problema, Bessa. E aí nós somos professores. No primeiro dia de aula, o que é que a gente fala normalmente? Aí, pessoal, quer fazer um curso bacana, legal, faz dever de casa. É assim, dever de casa. Você vai ali, o professor falou, você pegou o livro, você pratica. O país precisa se debruçar sobre essa questão fiscal. E, infelizmente, não é isso que a gente está vendo, né? O próprio arcabouço fiscal, que esse governo colocou de pé para substituir o teto dos gastos, ele não está se mostrando muito eficiente. O próprio mercado financeiro, você sabe bem É, disso, ele olha atravessado para esse arcabouço fiscal. E a gente também sabe que é imperativo, né, fazer as reformas que foram interrompidas. Mas aí tem um ponto que me parece, né, muito complexo, porque a gente precisa de reformas, a gente precisa cortar gastos, a gente precisa fazer fiscal, mas por conta desse fla-flu que eu mencionei, no ano que vem, 2026, tem eleição e pode ser que essas reformas, esses ajustes, por conta da questão política, sejam colocados de lado, não sejam priorizados. E aí a gente vai ficar suscetível a essa volatilidade externa. E nesse aspecto, a gente viu há muito, muito pouco tempo atrás o dólar indo ali para 6,40, pô, né, 6,50. Tem pouco tempo. é, Hoje está ali de volta ali a 5,71, 5,72. A gente está gravando aí, está 5,71. Mas por quê? Né? Porque essa volatilidade do câmbio ela não faz bem, ela tem um impacto muito, muito, muito forte na inflação. A gente sabe disso. E, ao mesmo tempo, o Banco Central, ele é um novo Banco Central, esse que assumiu agora, né, com Galípolo, e ele vai ter uma tarefa inglória. A inflação é 3. A gente sabe que o a centro é meta, 3 e né? a meta é 4,5. E o mercado financeiro, lá no Boletim Focus, está olhando há 15 ou 16, 17 semanas a inflação subindo. E tem muitos economistas, colegas nossos de mercado, que estão falando que a inflação vai ser 5,5 até 6. A gente aqui na UEI, a minha previsão de inflação, ela é ali em torno de 5, né? Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas é acima da meta. E Acima ao do. mesmo tempo, isso, ao mesmo tempo, com o Banco Central subindo o juro. Se o juro tivesse aqui embaixo, bom, tudo bem, mas a gente está subindo o juro há bastante tempo, vai subir mais, né? Tem gente no mercado falando que ele vai ter que ir até 15,75, 15,5, 16. E, mesmo assim, a inflação está lá teimosamente acima da meta. Então, tudo isso é desafiador. Só tem um jeito: fiscal, cortar gasto, fazer reforma. Como? Se a eleição no ano que vem provavelmente vai demandar aumento de gastos. É isso que a gente tem que ver como vai ficar. É uma questão. Você acredita, Alexandre, que este governo, independente das eleições, ele parece que não tem convicção, né? Parece que os manuais de economia que o pessoal, ou boa parte dos membros desse governo, são outros manuais de economia, porque eu não vejo. Por exemplo, vamos botar o anúncio do plano, daquele pacote de novembro. Como é que você classificaria aquele pacote? É que você acha que ele foi suficiente? Por quê? Peça, não foi. E tem um aspecto, né? Eu conversei isso muito recentemente com os meus alunos, agora as aulas voltaram por poucos dias, né? Eu tenho comentado muito com eles sobre essa taxa de juro que o país pratica. Ela nada mais é do que o reflexo do que o país vem fazendo nessa seara fiscal. Eu, só um Como a minutinho, gente vou fazer tem. um recorte aí, porque eu achei importante o que você falou. Ela é um reflexo, ela não é a causa do problema. Porque o governo muitas Não, vezes não coloca como é. se fosse a causa. Então, só para fazer pontuar, Longe ela é um disso. reflexo. Então, por favor, continue. Eu escrevi, inclusive, lá na coluna, recentemente, um artigo sobre isso. Qual é o ponto aqui que a gente precisa entender? Vamos comparar, né, com, por exemplo, uma família. Se você é um agente deficitário, você se endivida. O problema é que, até um determinado tamanho de dívida, você se endivida numa taxa de juros administrável.
O ponto é que quando você começa a ter um endividamento, um nível de endividamento em cima do seu patrimônio, que é muito elevado, quem empresta dinheiro para você vai começar a pedir prêmio, né, para correr o risco do teu endividamento muito alto. O país, né, mal comparando, é assim, a gente tem um déficit, né, consistentemente presente, é um déficit difícil de zerar, né? O ministro até falou recentemente que se não fosse o PERSE, se não fosse o Rio Grande do Sul, que a gente faria superávit, temos um déficit. E quando a gente olha o déficit e compara com a dívida é crescente. Quando o presidente Lula assumiu, a dívida era 72 e os quebrados, provavelmente vai acabar o mandato com 82, quase 10 pontos de alta Nossa, nessa relação 4 anos. dívida-PIB, é muita coisa. Por isso, a dívida aumenta. E aí, não é? Tem um ponto muito importante para aqueles que gostam de investir, de olhar o mercado financeiro, muitos aqui que te assistem, né, tem essa pegada. Se você olhar o prêmio embutido, né, no Tesouro Direto, na NTNB, né, que é o chamado Tesouro IPCA+, você vai olhar que, por exemplo, a NTNB de 2050, que é bem longa, ela tem um prêmio de quase 7,5, né? A gente está vendo hoje, e aí eu vou me parar alguns anos atrás, a gente está vivendo hoje prêmio de governo Dilma. Na Dilma, a gente pagava IPCA mais 7,5. E quando a gente fez a reforma da Previdência no governo Bolsonaro, no governo Bolsonaro, esse mesmo prêmio, que era perto de 7,5, ele veio para 3,5. Simplesmente porque a gente deu uma sinalização que o fiscal estava endereçado. E Finalização, mas já agora a foi gente. suficiente. Exato. E agora a gente volta a pagar acima de 7%. Bessa, é insustentável você administrar um país com uma dívida de inflação mais 7. Olha só, a gente é professor de matemática financeira. A gente Também. sabe que se pegarmos 7% de juro em 30 anos, você multiplica o dinheiro por 15. É impossível. Ou seja, os nossos filhos, os nossos netos, eles vão ter um grande problema. Quando eu escrevi esse artigo que eu me refiro, falando, explicando isso, eu usei uma expressão. O país ele está fazendo um swap. É um swap intergerações. Ele está consumindo o futuro agora. E está penalizando, né, os nossos filhos e netos. Esse é um problema crônico brasileiro. Quando a gente tenta consertar, é interrompido. Então, o que seria fundamental? Que a sociedade brasileira, né, através de seus políticos, eles se conscientizassem que é impossível manter essa trajetória de dívida, esse endividamento, aí sim, né, olhando através dos seus deputados e senadores, olha, vamos consertar isso, o executivo vai, né, entender, vamos todos fazer um sacrifício para que a gente não consuma hoje o futuro. Porque quando chegar o futuro, nós temos um país praticamente quebrado. Nossa, impressionante. É o problema que você estava falando, foge um pouco de economia, mas a gente olhando o jornal no dia a dia, né? Parece que há uma desconexão, um descolamento entre o que Brasília está preocupado, e quando a gente fala de Brasília, a gente pode falar de Congresso do Executivo, com o Brasil real, né? Porque a gente está discutindo coisas que estão totalmente fora do radar, que deveríamos estar discutindo corte de despesa, mas estamos discutindo mais emenda. Deveríamos estar discutindo corte de despesa, mas estamos discutindo aumento do crédito via agora a garantia do FGTS. Parece que é uma desconexão entre os problemas do Brasil e as preocupações de Brasília, né? Não sei que está um pouco fora do contexto de economia, mas a economia, no fim das contas, serve à política, né?
Claro, e você tem muita. Você foi muito feliz de falar isso. Porque quando eu falo para os meus alunos, eu tenho alunos jovens, 18, 19, 20 anos. Quando eu falo para eles que nós trabalhamos 5 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, para pagar impostos, eles, a maioria, não sabe. Ou seja, quando eu falo para eles que não dá para financiar mais gastos com mais impostos, né, começa a cair a ficha. Tudo bem que a gente pode argumentar que uma parte da sociedade não paga imposto, a outra parte. Não vou entrar nem nesse mérito. O governo agora quer fazer algo nessa linha, que é isentar o pessoal até 5 salários, né, cinco até um mil. valor de 5 mil, desculpa, e taxar aquilo que eles chamam de mais ricos, né? E aí, nesse aspecto, tem aí a taxação sobre dividendos e coisas do tipo. Na verdade, o Bessa, a gente também precisa ter cuidado com isso. A gente tem que olhar experiências em outros países com essa coisa de taxação de grandes fortunas. Nem todos os lugares, acho até que a minoria deu certo, a maioria deu errado. Sim. Então, o que que é importante? Nós temos uma carga tributária já muito pesada para um país de renda média como é o nosso caso. O que a gente precisa é cortar gastos. O que a gente precisa é fazer reforma. O que a gente precisa é ter, né, um Estado mais enxuto, com menos burocracia e aí também com menos corrupção. Só que, muitas vezes, a classe política, ela não compra essa ideia, porque a classe política, o que que ela precisa? Ela precisa de voto para se eleger. E aí, nesse aspecto, né, a gente tem que fazer obra. Então, você precisa lá do político, né, para esse é, dimensionar isso. Talvez tenha sido aquilo que o Bolsonaro quis fazer, e aí veio a pandemia para atrapalhar. O fato é que o país, diante desse mundo que a gente estava discutindo aqui há 15, 20 minutos atrás, desafiador, né, com Trump trazendo, né, uma mudança de visão, né, afetando inclusive a temática do ISD. Tudo isso vai ter consequência. O país é um país, né, que produz comida para o mundo. Nós somos um produtor de commodities. A gente produz comida e minério de ferro. Nesse contexto, neste mundo que as barreiras comerciais, né, vão começar a ressurgir, mesmo produzindo comida, mesmo produzindo minério de ferro, a gente vai ter dificuldade. Então, o que que precisamos? Dever de casa. Vamos fazer aqui, vamos olhar para o nosso umbigo e trabalhar. Mas a minha visão é que a gente não está caminhando muito para esse lado. Então, acho que está na hora de repensar. Olhando desse jeito, Alexandre, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso programa. Vamos falar um pouquinho então do que você espera, né, bola de cristal, com as informações que temos hoje e, né, com o nosso arcabouço, nossas crenças. Como é que você vê esse ano e talvez o próximo, né? A gente deve conversar nisso no ano que vem de novo, mas já vamos tentar falar como é que a gente vê, já que temos eleição daqui a 2 anos, você já tinha comentado sobre isso, como é que você está vendo? Porque parece que estamos, né, em um ponto de inflexão, porque a continuar como vai, a gente tende a ter crescimento do PIB menor, inflação resistente, assim por diante. Como é que você está vendo aí esse plano aí para os próximos, esse ano e próximo? Pois é, vamos dar aqui uma de mãe de Ná, não é? O que eu enxergo é uma desaceleração ao longo desse ano. Importante, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o PIB desse ano. Tem um ponto importante que a maioria das pessoas desconhece, que é a questão estatística, o carrego estatístico, né? Está esperando sair o PIB para finalizar o quarto trimestre do ano passado, mas nos meus cálculos, a gente tem um carrego estatístico do ano passado para esse ano em torno de 1,5%. Minha projeção aqui na Way esse ano é de crescer 2,2%.
o que significa que se o carrego estatístico do ano passado para esse ano é 1,5, a gente já vai estar crescendo abaixo de 1. Consequentemente, isso tem um desdobramento. A resposta dessa política monetária, né, apertada para trazer a inflação para a meta já está começando a bater. E esse ponto é muito importante porque a gente está trabalhando com um desemprego relativamente baixo, é um dos menores da história, mas a gente também precisa entender o que está acontecendo com o mercado de trabalho, porque a gente precisa entender que o mercado de trabalho no Brasil ele é influenciado por muitas variáveis e ele mudou. Por isso, acho que a gente vai viver um segundo semestre bem complexo, Olha, que é já a percepção de desaceleração da economia, quem sabe, inclusive, com PIBs zerados ou um pouquinho negativo. E essa sensação é ruim, porque você vai cruzar 25 para 26, que é o que você está perguntando, num ambiente de baixo crescimento ou até de recessão. E, que acabamos de falar, ano que vem é ano eleitoral. Então, o Banco Central ficará pressionado, muito pressionado, porque é um Banco Central que agora é todo ele, né, colocado lá pelo presidente Lula. Os políticos vão cobrar o Banco Central e teremos esse problema de desaceleração, que vai pressionar o Banco Central a cair a taxa de juros. Só que se ele cair o juro muito antecipadamente ou na marra, aí a gente começa a correr o risco Dilma. cara, Não é um ambiente, um cenário muito favorável, especialmente se lá fora atrapalhar. Então, a gente sabe que a economia ela é feita de o longo prazo, ela é feita de diversos curto prazos, sim. tranquilo. Porém, a gente não pode esquecer de forma nenhuma que as expectativas elas são fundamentais. Você é professor de economia comportamental, de finanças comportamentais. Você sabe bem que o empresário, o investidor, ele toma decisão diversas vezes impactado pelo psicológico e muitas das vezes esse psicológico ele é afetado também por questões que transcendem ao normal da economia, né? Que é aquela coisa, nossa, eu estou desempregado, minha mulher está desempregada, aí você, né, começa a cortar, 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 você para de consumir, ou seja, acaba virando uma bola de neve. Então, o segundo semestre desse ano, Bessa, para mim, ele é muito complicado, porque se essa desaceleração for mais intensa do que eu, nesse momento, espero, aí a gente vai ver uma pressão muito grande sobre o Galípolo para ele reduzir a taxa de juros. Você coloca um cenário aí, Alexandre, só para terminar com a última pergunta aqui, que é o ano de 26 parece que vai ser mais desafiador que o de 25, pelo que eu entendi da tua palavra. O ano de 26, se 25 a gente vai ter que ali pilotar esse transatlântico com muita cautela, o 26 entra nesse cenário aí, fica mais turbulento, porque por tudo que você falou, vão ter muitas pressões. Perfeito, porque essa desaceleração ela transborda para o ano que vem, provavelmente vai deixar herança estatística também para o ano que vem, e a gente também não pode esquecer, espero estar errado, que esse Fla-Flu que a gente está vivendo, ele não vai acabar agora, e ele vai se exacerbar ainda mais nesse ano eleitoral de 2026. E aí a gente vai estar vivendo um ambiente político muito ruim, muito, com muita tensão, muitos extremos, e uma economia sem tração. E por isso, né, pode ser, espero estar errado, que as taxas de juros, né, especialmente olhando as mais longas, não caiam,
né? Acho que 7,5 é uma belíssima taxa, sem dúvida que é. Se aplicar, como eu falei, se você aplicar IPCA mais 7,5, meu Deus. Agora, não dá para olhar isso muito tempo. O país não consegue honrar. Por isso, é algo extremamente complexo de você sentar com um cliente e falar para ele: olha, você tem que fazer de novo. Vamos lá para a aula de finanças. Até para a gente poder encerrar aqui, deixando já uma dica aqui para o pessoal. Tem que diversificar. Esse momento hoje de investimento, Bessa, é um momento onde a diversificação ela precisa predominar, porque a gente tem uma bolsa aqui no Brasil que está extremamente convidativa, barata, a gente está trabalhando ali com PL 8,5, PL do S&P é 25, né? Então a bolsa, nossa bolsa está barata, mas ao mesmo tempo você tem um juro que atrapalha a bolsa, porque a gente sabe que quando a renda fixa, né, está muito alta, você acaba saindo do investimento de bolsa. Então, ao mesmo tempo que dá vontade de falar para todo mundo: ó, se abraça na bolsa que está barato, né? Se abraça aí no juro, né? Nesse 7 aí, PCA mais 7, 7,2. Ao mesmo tempo, você tem que chegar e falar assim: olha, mas ao mesmo tempo, você tem que ir mais para alguma coisa também conservadora, porque senão você fica muito exposto e isso pode trazer dor de cabeça para o investidor. A diversificação, ela é para sempre, né? Não, é um mantra, né? Diversifica, diversifica, diversifica. É um mantra, é um mantra. Alexandre, a gente está, infelizmente, terminando aqui. Eu queria saber se tem alguma coisa a mais que você não tenha falado, que você tenha ficado aqui, a gente não tenha comentado. Bessa, primeiro eu queria mais uma vez agradecer a você esse convite. Poxa, você sabe o carinho, o respeito que eu tenho por você, né? É Eu leio sempre recíproco. sua coluna lá no Valor Invest. Você é um professor, né, de escola, você é um cara, né, maravilhoso que ajuda. Esse é um ponto muito importante, que ajuda a difundir, né, o conhecimento, né, de finanças, de investimentos. A gente tem um papel importante, né, como professor, que é ajudar a garotada, mas também aquelas pessoas que não têm tanta intimidade com os investimentos, a gente ajuda, né, dentro do possível, né, com as nossas entrevistas, nossos artigos. Você tem concedido diversas entrevistas, inclusive em canais novos. Eu sempre te assisto, então, mais uma vez, eu quero te agradecer a oportunidade de bater esse papo com você. Né? Quero também convidar o pessoal a interagir com a gente, né? Podem entrar aqui no site da Way, a gente tem um canal no YouTube, eu sempre faço mais aulas curtinhas, né, através do canal da Way, na minha coluna lá no Valor Invest, e me colocar sempre à sua disposição. Toda vez que você quiser bater um papo, pode me chamar, que vai ser com muito prazer. É uma honra para mim bater esse papo contigo. Pô, faço minhas suas palavras, é um prazer, uma honra ter você aqui, um carinho muito, carinho e admiração muito grande por você, é um prazer. Em breve, com certeza, você vai estar sempre aqui comigo, você é a presença está sempre aqui comigo, tá? Queria Muito agradecer obrigado. muitíssimo mesmo, agradecer muito. Vamos nos despedir do pessoal, fica aí, a gente se despede daqui a pouco. Pessoal, está acabando o episódio aqui hoje com Alexandre Espírito Santo, um grande amigo, episódio maravilhoso, imperdível. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.